tem que nascer pela segunda vez. Vamos ler no livro de João, capítulo 3, versículos 3 a 8. E Jesus disse assim para o Nicodemos: Eu falo para você que quem não nascer pela segunda vez não vai entrar no reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como é que pode um homem nascer pela segunda vez, sendo velho? Não tem jeito dele voltar a entrar no útero da sua mãe, e voltar a nascer pela segunda vez. Então Jesus lhe disse: Aquele que não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, e o que é nascido do Espírito é o Espírito. Não fique maravilhado porque eu te falei que é necessário nascer pela segunda vez. O vento assopra para onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus disse para o Nicodemos que tem que nascer pela segunda vez, para se ter o direito de ir morar no céu. O Nicodemos não entendeu nada do que Jesus falou. O Nicodemos achou que Jesus estava dizendo que tem que voltar a entrar no útero da mãe dele e voltar a nascer pela segunda vez. No versículo 5, Jesus disse que quem não nascer da água do Espírito, não vai entrar no reino de Deus. Jesus quis dizer que quem não se batizar, não vai morar no céu, e também quem não nascer do Espírito. O Espírito está escrito com letra maiúscula. Jesus estava referindo que quem não nascer do Espírito Santo não vai morar no céu. Nascer do Espírito Santo é estar obedecendo à voz do Espírito Santo de Deus que fala na mente dos que obedecem o verdadeiro Evangelho de Jesus. Aquele que nasceu da água, que é o batismo que Jesus mandou fazer, e também nasceu do Espírito, que é o Espírito Santo, já abandonou a velha natureza de pecados, de vícios, já está pronto para ir morar no céu. É só a alma sair do corpo. Com a morte do corpo, Jesus o está esperando, para conduzi-lo para o paraíso de Deus. Jesus Cristo disse que o Espírito Santo convence o pecador a abandonar o pecado. Vamos ler no livro de João, capítulo 16, versículos 7 ao 13, e disse Jesus: Eu falo a verdade para vocês que convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá até vocês, mas se eu for, eu irei enviar ele. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça, porque eu vou para Deus, e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não o podeis suportar agora. Quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Antes de Jesus subir para o céu, ele disse que iria mandar o Espírito Santo de Deus. Depois que Jesus Cristo ressuscitou, ele subiu para o céu, e enviou o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo convence o pecador a abandonar os pecados. Jesus disse que o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade, e é isso mesmo que ele faz. O Espírito Santo não é só uma força ativa de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Tem Deus Pai, tem Jesus Cristo o Filho, também tem o Espírito Santo de Deus. Não creia no que os falsos profetas ensinam. O Espírito Santo é uma pessoa assim. Quando você era um bebê, e queria colocar algo na sua boca que não podia colocar, a sua mamãe falava assim para você: não põe isso na sua boca não, isso é caca.
Se você teimava com a sua mamãe, e colocava na sua boca o que não poderia colocar, a sua mamãe tirava o objeto da sua boca, porque ela sabia que você não poderia engolir aquele objeto que você colocou na sua boca. Assim também trabalha o Espírito Santo de Deus. Ele vai moldando o pecador arrependido, para o pecador arrependido ter o direito de ir morar no céu. Ninguém vai terminar de se converter lá no céu, tem que se converter em vida. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, já abandonou a prostituição, que é praticar relações sexuais entre os solteiros, porque o Espírito Santo de Deus o convenceu, que esta prática pecaminosa conduz ao inferno de fogo ardente. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, já abandonou o adultério, porque o Espírito Santo de Deus o convenceu que a esposa, ou o marido não está vendo, mas Deus está vendo tudo. Adultério conduz ao inferno. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, já abandonou a idolatria, que é crer e adorar deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não o ouvem. Imagens de esculturas não podem salvar ninguém da condenação eterna no inferno. O Espírito Santo de Deus o convenceu que crer e adorar imagens de esculturas é pecado que desagrada a Deus, porque só existe um Deus, que é o Criador de todas as coisas existentes. Não irão morar no céu os que praticam tais coisas. O criador desse canal também acreditava em imagens de esculturas, mas foi liberto dessa prática pecaminosa que desagrada a Deus. Aquele que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, já não assiste mais novelas, não vê mais pornografias, na TV, na internet, já não fala mais palavrões. Porque a cada dia está sendo moldado pelo Espírito Santo de Deus. Quem está sendo moldado pelo Espírito Santo de Deus, já não ingere mais álcool, nicotina, nem fumaça de maconha, nem de cocaína. Até os órgãos internos ficaram mais saudáveis. Todos veem a diferença, quem te viu, e quem te vê, até irão dizer assim: o que aconteceu com você? Já não fala mais palavrões. Você não quer se prostituir mais. Já abandonou o álcool, não fuma mais. Isso acontece com aquele que nasce pela segunda vez. Quem não quer nascer pela segunda vez, o inferno o espera. Não adianta ficar escondido em uma religião, achando que todos os caminhos levam a Deus. Vamos ler o que o apóstolo Paulo escreveu sobre isso. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 50. Eu falo assim para vocês, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. O apóstolo Paulo deixou bem claro que não herdarão o reino de Deus os que não querem nascer pela segunda vez, que estar sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ler também no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 1 ao 10. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são guiados pelo Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e na verdade não pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 10. E se Cristo está em vós,
O corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu espírito que em vós habita. O apóstolo Paulo deixou bem claro que os que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus. 100% de certeza, só tem dois lugares para se chegar depois da morte do corpo: ou o céu, ou o inferno. Jesus deixou bem claro com o que vai acontecer com os que preferem levar uma vida na desobediência da palavra de Deus. Vamos ler no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28, não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode lançar no inferno, a alma, também o corpo. Temer a Deus é obedecer os mandamentos dele. Prezado ouvinte, você tem que passar pelo plano de salvação que Jesus deixou escrito no Evangelho dele. Você tem que se arrepender dos pecados. Você tem que se confessar para Jesus Cristo. Você tem que se batizar do jeito que Jesus mandou você fazer o batismo. Leia na sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Vá até uma verdadeira igreja evangélica. Faça o batismo que Jesus mandou você fazer. Ponha em prática na sua vida a pregação que você ouviu. É o Evangelho de Jesus Cristo chegando até você. Crer, ou não crer, o que Jesus deixou escrito para você. Você decide onde queres passar a sua eternidade.